Renato. Olá, boa tarde, Walter. Hoje em dia, para uma campanha se tornar icônica, o que é necessário? Uma grande ideia, uma boa execução ou os dois? Eu diria que normalmente os dois, mas eu acho que mais importante do que uma boa ideia, uma boa execução, é uma boa tese. Eu acredito cada vez mais que grandes campanhas daqui para frente terão que desenvolver teses. E quando eu digo tese, para me explicar melhor, eu acho que nós devemos gerar nas pessoas uma reflexão. Aquilo que nos chama a atenção daqui para frente, aquilo que nos faz refletir e falar, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, campanhas que estão agora no ar como Conectado Você Pode Mais, né, da Vivo, um exemplo, você percebe que ali tem uma reflexão importante. Eu não tinha pensado nisso, é verdade, como, de repente, pessoas se transformaram, homens se transformaram em super-homens graças à capacidade da conexão, né? Então, uma campanha que normalmente gere uma tese como essa, né, tem muito mais capacidade de ser relevante e, por consequência, de ter sucesso. Então, além da ideia criativa, a forma inusitada como eu criei o comercial, além da boa execução do acting, da escolha de cenário ou de casting, tem que ter por detrás de tudo isso uma tese, alguma coisa que faça as pessoas pararem, refletirem, pensarem e falarem, nossa, é verdade, eu não tinha pensado sobre esse ângulo, ou que interessante esse posicionamento. E é isso eu acho que vai fazer grande diferença daqui para frente nas campanhas publicitárias. Ainda falando das campanhas e das criatividades, Maricota, gostaria de saber se você considera a propaganda de hoje menos criativa que as de antigamente. E qual o motivo? Aumentou o número de profissionais na área ou a criatividade está acabando? Interessante essa pergunta, porque eu não considero que seja menos criativa. Eu considero que ela está menos relevante. E isso acabou acontecendo, exatamente falando um pouco sobre o que a gente estava falando de Nexo, que é assim, pessoas chegaram à conclusão, no mundo publicitário, que o nexo significa lógica, significa racionalidade e, portanto, eu tenho que criar algo que não tenha tanto nexo, não tenha tanta, vamos dizer assim, lógica, porque aí eu chamo atenção. Porque tudo que é lógico faz parte do cotidiano. É uma premissa falsa, não é? Mas foi essa conclusão que o mundo publicitário teve. Então, o que precisava daqui para frente, daquele momento para frente, era chamar a atenção através de ser sem nexo. E nós começamos a ver, então, uma escola da propaganda, que é uma escola da falta de nexo. Eu quero chamar a atenção exatamente pelo que aquela campanha me desconcerta, pelo que aquela campanha não faz sentido, né? E criou-se, então, uma enorme quantidade de campanhas que chamaram a atenção, que geraram impacto, mas não necessariamente levaram pessoas para adquirir aqueles produtos que estavam por trás daquele comercial. Quantas vezes nós vimos comerciais que a gente falava, olha que propaganda sensacional, você perguntava, mas qual é a marca? E a pessoa não lembrava, só lembrava da piada, ou da tartaruga jogando futebol, ou lembrava de ícones daquela campanha, pela falta de senso, pela falta de nexo, mas não necessariamente aquilo levava pessoas a adquirir aquele produto ou até a ter uma visão positiva daquela marca. Então, a gente entrou numa fase onde o que importava era ser diferente. Se era relevante, se era pertinente, se era adequado, isso não era tão importante quanto ser diferente. No momento em que ser diferente passou a ser a única busca, o resultado foi difícil ser diferente quando todo mundo quer ser diferente. Quando alguma coisa todo mundo faz igual, todo mundo acaba sendo novamente, cair na mesmice. Então, hoje talvez a forma de você chamar mais atenção é exatamente o contrário de não ter nexo. É ter nexo, ser pertinente, adequado e, se possível, claro, criativo. Porque dá para você ser muito criativo dentro do nexo. Dá para você, antes de saber para onde você vai voar, saber definir a sua rota. Depois você pode voar o mais alto possível, mas você pelo menos tem que saber a rota. Aquelas coisas que são feitas muito mais como arte do que como um ato de persuasão, tiveram sua época, renderam grandes resultados, mas hoje já estão um pouco inúteis na propaganda, e por isso a propaganda está passando por um momento de reflexão e de revisão das suas premissas. Você sabe dizer mais ou menos em que ano ou qual propaganda que, se você citar, as pessoas vão lembrar que abriu essa escola, como você disse, do Sem Nexo? Olha, eu não saberia te dizer isso quando que começou, porque isso começa primeiro na mídia impressa, depois na mídia eletrônica, mais recentemente na mídia digital. Então, são ondas, são camadas. Mas eu sei que grandes marcas
né? E propagandas que nós lembramos até hoje são propagandas e marcas que sempre procuraram fazer nexo. E eu cito, por exemplo, a famosa do Washington Oliveto, o primeiro sutiã, a gente nunca esquece, como uma propaganda de absoluta pertinência, absoluta adequação, extremamente nexialista, no sentido de fazer nexo com o que uma garota naquela idade sente, né? Ela fala uma coisa que é uma verdadeira epifania, faz todo sentido, e nem por isso deixou de ser marcante e criar história e escola. Então, eu prefiro olhar sempre o lado positivo e não citar os negativos, dizer assim, durante todas as últimas décadas, independente das escolas, o que sobressaiu sempre foi aquela coisa pertinente, adequada e criativa. É possível, é mais difícil, porque a coisa mais fácil do mundo é você fazer humor a partir do palavrão. E mais fácil ainda é fazer publicidade criativa a partir da falta de nexo. Não é simples, qualquer um faz. O importante, o difícil, o complicado, né? E é para isso que nos pagam e nos pagam bem, é gerar propaganda criativa, mas que faça sentido, que faça nexo, que seja pertinente com aquela marca, com aquele produto, que seja adequada com aquele consumidor. Esse é o segredo da propaganda eficiente. Estamos falando de nexo. O Sérgio Sá comenta aqui: nexo tem íntima relação com a capacidade de análise. Quais foram os fatores que lapidaram a sua destacada capacidade de análise? A minha pessoal, acho que é isso que ele quer falar, né? Olha, eu não sei, eu sou uma pessoa hoje treinada para isso, né? A minha vida toda eu trabalhei em planejamento. E eu me considero muito mais uma pessoa de síntese do que de análise. É gozado o comentário dele, porque todo o meu treinamento técnico foi muito mais no sentido de pegar o que existe em milhares de dados, transformar esses dados em informações e depois transformar essas informações em insights. Então, o que eu faço é uma destilação, né, no processo de planejamento. Portanto, eu sou uma pessoa mais de síntese do que de análise. Eu não me considero uma pessoa, um analista, me considero mais um sintetista ou um sintético, né? E dentro dessa visão de síntese, aí sim, eu tenho um treinamento de 25, 30 anos, de trabalhando na área de planejamento e estratégico das empresas, de buscar sempre aquele ponto, a gente chama disso, aquela faca que corta e que não deixa dúvida, aquela frase que resume tudo o que as pessoas querem dizer, né? Mas isso é muito fruto de treinamento, estudo. Eu estudei muito esse assunto durante muitos anos, estudei bastante neurociência para poder entender como que pessoas reagem a determinados estímulos, né? Isso me deu, talvez, essa capacidade que eu não considero dom, mas considero alguma coisa que cada um que treinar vai conseguir chegar lá.